Estamos começando mais um Giverscast diretamente da RP Comunicação, a nossa agência de marketing, propaganda e produtora audiovisual. E como eu sempre falo, né, gente, com esse estúdio muito bacana de podcast que você pode alugar para criar o seu próprio podcast, ou então, de repente, eu não quero ter meu próprio podcast, eu quero ir como convidado do Cristiano. Deixa aqui nos comentários, deixa seu número, deixa seu contato. Mande um direct para nós lá no Instagram que a gente vai estar agendando aí para marcar contigo um bate-papo por aqui também. A gente vem sempre também comentando que a RP Comunicação ela está com um leque muito grande dentro da área da comunicação. Nós nos colocamos como uma empresa 360 dentro da área da comunicação, né? Além de vendas de espaços televisivos, rádio, outdoor, vários veículos de comunicação, a gente também faz administração de redes sociais, tráfego pago. Se você precisar, dentro desse contexto geral, a criação de um site, uma landing page, gravações de cursos online, ajuda, né, no teu lançamento do teu primeiro curso. Então, se você precisar de qualquer coisa dentro desse gênero, com certeza você vai ser muito bem atendido aqui na RP Comunicação. Gente, hoje eu quero falar com você que é profissional da saúde, ou talvez está terminando ali o curso de medicina, ou provavelmente, eu tenho certeza que no seu bairro, ou você conhece alguém que esteja cursando medicina. E esse assunto ele é realmente direcionado para quem é da área da saúde? Não necessariamente nessa ordem, mas ele vai dar uma visão muito ampla de como gerenciar, de como fazer a gestão da carreira profissional. Porque muitas vezes os profissionais da saúde saem da faculdade com aquele conhecimento técnico, com aquele conhecimento já de prática ali também que aconteceu durante a residência. Mas e aí? Ele é um profissional da área da saúde, ele não é um empresário. Ele não tem a expertise de como, de repente, montar uma empresa, de como gerenciar processos, de como até mesmo de se vender, né? E para que a gente fale isso de uma maneira bem assertiva, que esses profissionais prosperem dentro da área, nós estamos hoje aqui com o Dr. Ivan Monteiro. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Estamos aqui. Seja muito bem-vindo ao Giverscast. Já teve aqui em outra oportunidade, né? Sim, já. Eu me sinto em casa, no local. Exatamente. Inclusive, tinha o próprio podcast, que era o Planecast aqui conosco. Isso, também, né, doutor? Gravamos aqui também. Exatamente. Doutor Ivan, essa área da consultoria, a gente até então, nos demais episódios, a gente nunca falou. Sabe aquela pérola guardada dentro da ostra, lá no fim do oceano? Então, agora está na hora de a gente expor essa pérola, mostrar realmente esse lado que você vem trazendo aí também para os profissionais da saúde, com o seu tempo de experiência, com a sua expertise dentro da área da saúde, para dar direcionamento, não é mesmo, para esses novos profissionais. Só que antes de a gente falar de tudo isso, eu queria saber quem que é o Dr. Ivan e como que você chegou até essa parte aí de consultoria dentro da área da saúde. Bom, a consultoria na parte de saúde, né, ela é consequência de todo um processo iniciado já desde lá da infância, né? A veia dos negócios, a veia para o empreendedorismo, ela começou até antes do que da veia para a medicina. Ela tá lá, começa lá nos primórdios ali da escola primária, quando eu vendia material de desenho, vendia gibi, né? Fiquei sócio de uma banca de revista aos 12 anos, né? Aos 14 anos comprei a banca e gerenciei durante um tempo, né? E a parte de empreendedorismo, ela acompanha a carreira médica, já que eu não vinha de uma família das mais abastadas, era uma família de classe média, e a gente, ao longo do curso, tem muitos gastos, né? Ainda que eu tenha feito em faculdade federal. E foi caminhando paralelamente, né? Na faculdade, ao longo da faculdade, eu tive algumas ocupações para me manter e para me conseguir as coisas que eu queria para além do estudo, né? Eu sempre brinco com o pessoal que eu não tenho história triste para contar, que eu sempre fui muito feliz, muito
sempre tive muita bonança nas coisas em que eu participei. E essa jornada foi caminhando em paralelo, né? Durante o curso, logo que eu saí, na especialização. E esse know-how que eu adquiri fazendo comércio, trabalhando em diversas outras atividades que não diretamente na medicina, eu fui desenvolvendo os skills, né? O skill para o negócio, o skill para a comunicabilidade, e isso ajudou muito na introdução, na parte profissional. Assim que eu saí da universidade, foi mais fácil, porém teve todos os desafios de um iniciante. E eu posso dizer que eu vivenciei quase todos os quadros, porque eu iniciei como todo mundo, errando bastante, né? E fui adquirindo a expertise da melhor ou da pior maneira possível, sofrendo os embates, os desgastes, os burnouts, sofrendo as angústias de escolher o melhor, de escolher o errado, de admitir que aquele caminho teria que ser mudado, né? E ao longo dessa caminhada, já como profissional, eu tive pelo menos 12 CNPJs, né? Nossa. E outros, mais ou menos uns 10 negócios paralelos sem CNPJ. Então, ao longo, são 22 incursões no empreendedorismo, né? Algumas deram muito certo, outras completamente errado. Mas isso me deu o estofo para ter tranquilidade, né? E ao longo do tempo fazer isso quase como uma coisa orgânica, sem muito ensaio, e ao longo do tempo, como já era conhecida a minha disposição por empreender, por fazer, eu sempre fui alguém que os colegas vinham consultar, né? Olha, eu estou com um determinado problema lá no meu escritório e eu preciso fazer isso. Olha, eu estou pensando em fazer, e a gente sempre acompanhando, né? Como eu disse, nem todas as investidas no meio empresarial deram certo, mas todas elas me deram experiência. Que bacana. Isso que a gente vê dentro do empreendedorismo é realmente muito nato. As pessoas, muitas vezes, elas têm uma ideia, têm um sonho, e na hora de executar, às vezes não é tudo aquilo que eu tinha sonhado, não é tudo aquilo que eu tinha pensado. E tá tudo bem, né, Ivan? Tá tudo certo. Só que o que impede você a redirecionar a rota, né? A refazer esse caminho de uma forma diferente novamente. Ivan, olhando para os profissionais que vêm se formando agora, olhando para as dúvidas, olhando para as incertezas, e quando eles se colocam no mercado de trabalho, qual que é o erro comum que os recém-formados cometem ao entrar no mercado de trabalho? Como eu disse, né, a experiência própria, a grande maioria do profissional de medicina, ele entra com um tipo de pensamento que é quase mágico, né? Primeiro, há uma glamorização da profissão que hoje, infelizmente, já não corresponde. O mercado médico hoje está longe de ser algo tão glamouroso. É um mercado que é muito competitivo e vai se tornar cada vez mais, né? Não só pela diversificação das atividades, mas pela oferta de mão de obra. E o erro muito comum é a gente querer recuperar esses 6 anos que a gente passa ao longo da faculdade, e é difícil a gente ter alguma atividade remunerada ao longo disso. A gente quer recuperar no primeiro mês, no primeiro ano, porque o ticket médio de remuneração ainda é um pouco mais alto do que a maioria das profissões. E existe a possibilidade de você sair em pouco tempo, estar empregado numa determinada posição que te dá essa remuneração, então você fica encantado, né? Pô, fiquei rico, né? Só que não. E começa a gastar como rico, mas ainda não ganhando como. É o erro mais comum. Logo que você sai, você quer trabalhar muito, mas também quer gastar muito, né? Quer descontar o tempo que você não produziu e o desejo que você tem ao longo da formação, ao longo da vida. É legítimo colocar
a carroça na frente dos bois, né? Exato. Tem que dar um tempo, né? Tem que realmente... É uma ascensão até você se tornar conhecido, se tornar referência dentro do mercado, né? E para isso também precisa de direção de gerenciamento, né? E assim, quais são os erros comuns também que esses profissionais cometem ao tentar gerenciar a carreira sozinho? Uma coisa que eu sempre falo, Ivan, não é porque você é um bom cozinheiro que você vai ser um bom dono de restaurante, né? E aí, se aplica essa mesma lógica também para a área da saúde, para os médicos, para os novos profissionais? Só porque eu fui um bom aluno na faculdade, só porque eu sou um bom hoje médico, eu vou conseguir fazer a gestão da minha clínica de uma maneira assertiva ou gerenciar a minha carreira de uma maneira assertiva? Não, infelizmente não, né? A formação acadêmica, principalmente a formação acadêmica que a gente tem hoje, ela não dá quase nada da formação do ponto de vista de mercado, né? E do ponto de vista empresarial, eu posso afirmar que com certeza ela não te dá nada. Você sai da faculdade e você não tem a mínima noção de gestão, a não ser que você tenha feito paralelamente ou uma formação ou tenha se dedicado a ter um comércio, uma outra atividade. Você não tem nada. Você sai cru. E você sai achando que você está pronto. Uhum. E esse é um erro comum. Às vezes a gente domina a parte teórica, né? Domina até razoavelmente a parte prática por estágios, por acompanhamento de algum profissional, mas a formação, né? O skill do empresário não tem. Uhum. Né? E é absolutamente necessário. Isso é um erro comum. Então, a partir disso, você fala, bom, eu vou abrir uma clínica. Tá, quais são os custos dessa clínica? Quais são as necessidades que você vai fazer? Quais são as variáveis que você tem que usar? Quais são os números que você tem que ter para você justificar a abertura de uma clínica? Vou abrir sozinho? Vou abrir com sócios? Quem são os meus sócios? Quem são os meus prováveis sócios? Quais são as aberturas que eles já fizeram, quais são os investimentos que eles já fizeram e principalmente onde é que eles estão. Uhum. Né? Porque uma habilidade que a gente acaba até perdendo durante a medicina é um curso que absorve muito. Você acaba ficando mais com os seus colegas do que com a sua família, só que você muitas vezes perde o contato social. Você fica restrito àquele teu meio, àquele linguajar. Você vai nas festas, as festas tem vários profissionais, você fica na roda lá dos médicos, conversando sobre assuntos de medicina, falando de medicina, usando o Medicase, né? E fora do teu círculo você quase não consegue. Né? É muito raro o colega que milita ali no círculo da medicina e ele sai, vai ali, conversa com o colega que é advogado, o colega que tem uma rede de frutaria, tem uma loja, a não ser como eventual consumidor. Entendi. Né? Ou, de repente, até como um olhar já clínico como um paciente, né? Aquela Exato. Pessoa, né? Então, essa função ela está desativada no médico, né? Isso é um traço comum e ele predispõe a erros, porque assim como ele é exigido, o profissional médico é muito exigido, inclusive por ele mesmo, o meio exige, né? Exige que ele tenha performance, exige que ele tenha performance financeira, né? E a gente brinca sempre que se o cara está de branco é 50% mais caro, né? Porque o cara ganha dinheiro. E isso não é real. Muitas vezes o profissional tem essa visão. Não, eu vou pagar mais caro porque eu ganho mais. E você ganha mais realmente? Como é que está o mercado? Qual que é o teu ticket médio? Você realmente está ganhando bem? Né? E aí eu sempre digo, esse é o primeiro pilar do início de carreira. Quem eu sou. E o segundo, aonde eu estou. Né? Aí você coloca as duas bases iniciais do seu início de carreira. Você sabendo quem você é, quais são as suas qualificações, as suas angústias, as suas expectativas e como que é esse mercado onde eu estou entrando. Ele realmente vai me atingir?
Às vezes o cara começa, se o cara tem esse tipo de questionamento e passa a pensar num posicionamento novo, ele até fala, cara, eu não vou ser médico, eu vou ser um empresário que usa a medicina. Né? E que talvez hoje em dia seja o aspecto e a posição mais inteligente do ponto de vista de mercado. Né? Sem dúvidas. É uma coisa que eu tenho encontrado nos profissionais de alta performance e nos empresários bem-sucedidos, é claro, a expertise dentro da área, primeiramente, né, claro, mas saber se relacionar com pessoas. A partir do momento que você sabe se relacionar com pessoas, você entende as pessoas. Quem entende de pessoas, entende de negócios. Por quê? Se você vai... Vamos olhar para a área médica. As pessoas, você vai abrir um consultório. Você vai precisar de pessoas para trabalhar com você. E se elas não forem alinhadas ao seu pensamento, de repente você pode perder elas rapidinho, né? A gente sabe que o mercado de trabalho hoje está muito volátil. Você pode perder pessoas se você não entender delas. Quem serão seus consumidores? Pessoas, de novo, né? Seus pacientes de diversas áreas, advogado, dono de frutaria, dono de loja, pessoas. Você tem que saber lidar com pessoas. E os seus parceiros, fornecedores também são pessoas. Então, se você quiser realmente entender de negócio, primeiro você também tem que entender de pessoas e relacionamentos. Não adianta você achar que vou fazer lá uma faculdade que tem uma boa remuneração, que tem uma boa aceitação dentro do mercado, onde que eu conheço profissionais que ganham 150, 200, 300, 500 mil reais por mês. Mas se eu não entender de pessoas, eu não estou entendendo de nada, não fez sentido nenhum eu ter feito essa qualificação. Né? Eu acho que é uma das premissas principais dentro de qualquer área de atuação. Desde a pessoa que faz o cafezinho da empresa, desde o grande diretor, né? Se você realmente estiver cercado de pessoas que entendem de outras pessoas, você está no lugar certo, né? Ivan, e quais são as consequências a longo prazo? Ou quais é o impacto de um profissional ter uma consultoria? Ela ter esse acompanhamento logo no início da carreira dela? Ela impacta principalmente em redução de tempo, né, de aprendizado, né? Eu, por exemplo, eu gostaria muito, eu teria cometido muito menos erros se eu tivesse esse atalho, né? A possibilidade de você aprender com quem já errou, já saiu daquele erro, e ela vai te orientar para que você nem sequer entre naquilo, né? Para que você desvie daquela derrota, daquele buraco que está ali na frente do teu caminho. Né? Ao longo prazo, você vai ter um salto quântico na carreira, né? Na medida em que você deixa de se confrontar com 3, 4 obstáculos, você chega naquilo que normalmente você consegue depois de 10, 15 anos de carreira, ter uma certa estabilidade, olhar e falar, bom, até aqui tá legal, eu vou ficar por aqui, eu vou avançar, eu não vou avançar. 10 a 15 anos. Né? Um consultório que tenha evolução razoável, que seja de uma especialidade das mais concorridas hoje em dia, né? A gente leva em média de 3 a 5 anos para ele ficar full, né? Totalmente cheio, circulando direitinho, pagando as contas e trazendo um ganho a contente. Se ele tiver uma adequação com o mercado e principalmente com as expectativas de quem iniciou. Então você está me dizendo que uma consultoria pode reduzir o tempo daquele sonho da pessoa de 10 a 12 anos. Pode reduzir bastante. Porque assim, não é que ela não vai alcançar lá na frente, mas ela vai errar tanto, vai bater tanta cabeça, vai se estressar tanto, que daí esse tempo é o tempo de estresse, 10 a 12 anos, né? Então, faz sentido para você economizar esse tempo, esse circuito todo, em vez de você ficar aí quebrando cabeça, batendo cabeça sozinho, tentando encontrar rastro do sucesso com pessoas que não querem abrir, né? Vou chegar em tal médico que tem sucesso, vou perguntar para ele, Ivan, o que ele fez
para dar certo. Hoje essa categoria, ela consegue abrir assim tudo um para o outro, o que faz? Não, né? Como tudo tem concorrência, né? E é como eu falei, né? Tá lá no primeiro pilar, né? Quem é você? Né? E aonde você quer chegar? Né? O que você quer? Né? Eu quero ser igual aquele cara que aparece na live lá com carros ultra sofisticados, dá cursos e fatura mais de 1 milhão por mês. É possível? É possível. Mas você tem que ver que essa realidade não é para todo mundo no mercado. E onde é que você está agora? Você quer chegar nisso? O que você precisa fazer? Existe todo um caminho a fazer, que ainda pode estar longe. Você está disposto a trabalhar dessa forma? Você vê o resultado final, mas aquele cara, às vezes, ele tentou por 15, 20 anos até ele chegar ali. Né? Sem falar nos que gravam com um carro alugado, casa emprestada. Né? E aí, quando você vai conversar com o cara pessoalmente, você vê que o conteúdo dele, na verdade, é nulo. Né? O que é que ele tem para oferecer no dia a dia? Né? O que é que ele tem de vivência real? Né? E ele alcançou aquilo. Aquilo é replicável? Aquilo é verdadeiramente replicável? Isso é aplicável para você no momento? Tem gente que sim. Tem gente que a resposta é sim. Ela precisa investir em alguns aspectos da personalidade e não vai ser trabalhando em plantão. Agora, tem o cara que tem esse perfil. Né? Como eles perguntam às vezes, eu estou preparado para quê? Não, você que vai me responder. Né? O que você gosta de fazer? Qual que é o teu? Você gosta de trabalhar? Você é o cara que tem um sangue nos olhos lá, que quer sangue, quer trabalhar, acha que isso... E dura pouco. Viu? A ação pela adrenalina dura pouco. Eu digo isso porque eu sou viciado em adrenalina, trabalho até hoje. Adoro trabalhar em urgência e emergência, mas eu sei que isso faz mal. Então está dentro de uma faixa que faz a minha satisfação pessoal, mas não me dá o retorno que eu quero. Entendi. Eu ganho dinheiro em outro ambiente e trabalho com isso que me satisfaz. Já virou hobby. É possível. Né? Então o que eu sou, o que eu quero e onde é que eu estou, para onde que eu quero ir. Primeira coisa, né? Eu estou mais preparado, eu quero fazer como esse cara que aparece aqui na internet. Eu posso te levar até um determinado ponto, né? Porque não é algo que eu faça. Né? Eu sou um cara que eu sou especialista em anestésico, tenho mais 8 formações pós-graduações. Como eu falei, gerenciei 20 e tantos negócios, né? Tenho um negócio na área médica, da qual eu sou sócio, que vai muito bem. Tenho mais 2 negócios também na área médica e tenho negócios fora da área médica, né? E eu posso te levar até esse patamar. Você quer, eu posso te apresentar a gente com as quais eu tenho contato e que pode te levar para essa expertise. Mas não é algo que eu possa fazer. Eu nunca prometo nada que eu não possa entregar. Eu achei muito engraçado, Ivan, essa situação que você falou de pessoas que alugam casas, que alugam carros, né, para mostrar uma roupagem que não vive, né? Pensava que isso só existia no marketing, rapaz. Para quem vendia curso online, né? Eu sou o guru do marketing e tal, dentro de uma Ferrari, algo assim, né? Mas realmente, você tem que entender, aí é o consumidor final, né? Você tem que saber, de fato, de quem que você está comprando o serviço, de quem que você está comprando. É a pessoa que anda de carrão, que está mostrando uma casona, ou é um profissional de alta performance que fala a verdade? E que muitas vezes fala o que você não quer ouvir, né, Ivan? As pessoas, muitas vezes, elas querem ouvir o que é bom para elas, não a verdade, né? E aí, dentro desse contexto, tem profissionais renomadíssimos falando coisas que realmente dói, machuca, mas que você precisa mudar, que você precisa aceitar a realidade e entender quem você é, como você mesmo falou. Tem a situação do profissional, mas tem a situação também de quem contrata esse profissional. E aí, quem você é? Você quer uma pessoa que realmente resolva os seus problemas, ou você quer ir lá num profissional só para fazer uma selfie e dizer que foi naquele profissional? Nossa, eu fui
lá naquele médico das celebridades e tal. Tirei uma foto com ele, minha rede social bombou porque é uma consulta cara, renomada. Mas e aí, gente? É de fato o que você procura? O que realmente vai resolver o seu problema? Mas, Ivan, voltando aqui para a questão do profissional da área da saúde. Dúvidas que podem acontecer para o recém-formado, muitas vezes jovem demais, muitas vezes sem conhecimento do empreendedorismo que você pode trazer para ele. O que eu faço? Eu vou trabalhar num hospital? Eu vou abrir o meu próprio consultório? Eu vou chamar um grupo de amigos e abrir uma clínica? Eu vou, sei lá, entrar nos programas de residência e manter ali? E aí, qual é o melhor caminho depois de que eu terminei a tão sonhada faculdade de medicina? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas a gente não tem a resposta pronta, né? Mas a gente tem as provocações para te, pelo menos, mostrar a direção, né? No mercado de hoje, né? É como eu falei, se você souber o que você é e aonde você quer chegar, você pode entender que, num primeiro momento, o que é melhor para você é trabalhar num pronto atendimento, trabalhar num hospital. Ao longo prazo, talvez não seja algo saudável para você, mas se atende às suas expectativas. Ivan, eu quero ter uma grana que me permita viver confortavelmente, que eu dê colégio e possibilidades de viajar 1 vez, 2 vezes por ano para os meus filhos, para eu ter uma certa estabilidade. Tá tudo bem. É isso que você quer, você pode fazer isso. Você pode fazer isso com qualquer dos 3 caminhos. Você pode fazer isso trabalhando em pronto atendimento, trabalhando em hospital, ou trabalhando de uma forma que você se engaje dentro de um determinado ambiente e permaneça nele. Você pode conseguir isso como um consultório, né? E aí, o que é que você precisa? Quais são as relações que você precisa? E você tem que entender que hoje em dia, para você manter um consultório, como qualquer coisa, você tem despesas, as despesas não são baixas e você precisa tomar um banho de água fria, porque aí normalmente um dos momentos que a gente faz, olha, eu quero fazer tal coisa, eu pego e apresento para ele como é que seria a relação das despesas que ele teria, quais seriam minimamente o pessoal que ele teria que contratar, e quanto que seria essa dívida mensal para ele sanar. E aí, qual que seria o número de consultas ou de procedimentos que ele teria que gerar. Eu diria que uns 70%, 80% dos que eu apresento isso, eles falam, eu vou fazer outra coisa. Mas então eu vou momentaneamente trabalhar, vou me qualificar fazendo uma residência. E aí, a hora que eu terminar, esse meu ticket médio aumenta, as minhas possibilidades aumentam, eu desenvolvo um pouco mais de network com o pessoal daquela especialidade, me incluo num grupo, me incluo numa categoria diferente, aprendo ou vejo uma possibilidade num outro centro e aí eu vou ascendendo. É uma possibilidade. É exatamente esse caminho, essa base lá, essa alicerce mais sólidos que a consultoria te dá, com um direcionamento a partir do que você é. Muitas vezes a gente fala, mas você faz consultoria? Eu não faço. Eu faço as pessoas se auto-perceberem. Né? Boa. Você deu o caminho certo. Não, eu fiz com que o mentorado pensasse em si, pensasse no que ele tem e o que ele quer ter. É basicamente isso, né? Então, a pergunta de qual dos caminhos depende muito do teu perfil, depende muito de onde você quer chegar. Escolhendo, a gente te mostra o caminho, né? E é com você. Sem dúvidas. Realmente, essa parte aí não é uma... O Ivan não tem uma bola de cristal e uma poção mágica para falar, olha, você vai andar de camisa preta 3 vezes por semana, você vai colocar uma meia amarela todo domingo, não existe receita de bolo, não existe poção mágica, né? E nem ideias mirabolantes, é o que você tem, o que você tem que... Com isso, o que dá para ser feito, né? Que a pessoa já tem uma skill nata dela, né? Você vai trabalhando aquilo dali.
Que bacana. Ivan, uma coisa que você falou que chegou assim, soar no meu ouvido de uma maneira bem bacana, que é a bendita do network, né? A gente participa do mesmo grupo de empresários, que é o BNI. Ali a gente tem uma rede internacional de network. Para quem não conhece, eu convido, deixo aqui o convite para você ir nas nossas reuniões todas as quartas-feiras, às 6h30 da manhã, aqui em Foz do Iguaçu. Mas o BNI está presente em mais de 70 países, só na nossa região, na nossa regional de Corbélia até Pato Branco, são, salvo engano, 11 equipes, que dessas 11 equipes se fazem parte mais de 300 empresários. Olha só o tamanho dessa rede. Network, profissionais da saúde, quem tem influencia e quem não tem, quem tem nada de network, como que se vira aí? Qual é o desafio para começar sem nenhum ou nada de network? Então, eu fui procurar o BNI até como é que eu vou dizer, para com que eu ampliasse a minha rede, né? E eu ainda não tinha ideia da extensão e da profundidade, né? Hoje eu receitaria, né? BNI 3 vezes na semana, na veia. BNI Prazol. Mas o como infelizmente em todos os lugares não tem disponível, né? E pelas regras do ambiente não tem num grupo espaço para todo mundo, mas é amplo para todos que quiserem conhecer e utilizar a metodologia. Networking hoje é a melhor e a mais valorizada moeda de troca. Ela vale mais que Bitcoin. Né? Se você tiver uma boa capacidade de comunicação, se você tiver a capacidade de mostrar qual é a sua expertise e qual problema você soluciona de maneira clara, e fazer isso com honestidade e com qualidade, você está fadado ao sucesso. Só que isso é muito fácil de se falar, muito difícil se fazer. Instituições como o BNI te treinam para fazer isso de uma maneira profissional. Mas o melhor network que você faz é sendo você mesmo nas rodas em que você circula e não se prender, né, nessas rodas estritamente do seu grupo profissional. Você tem que ter um bom conhecimento, uma boa penetração junto aos profissionais da sua área, mas você, no fim das contas, tudo se resume a venda. E para fazer venda, você tem que ser conhecido. Né? E você tem que ser conhecido de uma maneira positiva, de uma maneira poderosamente amplificadora, né? Que, poxa, quem que vai te indicar pelos seus resultados, mas principalmente pela maneira que você tocou o coração daquela pessoa. Eu gosto muito de citar o meu avô, né? E ele sempre me dizia uma máxima que eu levo para a vida, que eu acho que é: faça o que você fizer, faça de todo o coração. Então, você vai atender alguém, atenda na melhor maneira possível, atenda da maneira mais atenciosa possível, né? Ainda que seja o cara que vai te entregar a encomenda do Mercado Livre. Pô, mas eu não estou sendo médico com ele. Você é médico, você é profissional, você é no seu escritório, mas você é gente o tempo todo e você é visto durante o tempo todo. O que vai te carimbar talvez seja a quantidade de cursos que você fez, o número de especialidades que você tem, mas o que vai te qualificar como um fornecedor diferenciado é a relação que você tem com o teu cliente, é a entrega que você faz. Exatamente. Entra naquele princípio que eu havia te comentado, né? Quem entende de pessoas, entende de venda. Quem entende de venda, entende de sucesso também, né? Ivan, a gente sabe que existe uma ansiedade muito grande dos profissionais a realmente alcançar esse resultado aí que 10, 12 anos traz sozinho,
mas também tem essa ansiedade até mesmo de contratar uma consultoria. Não, eu quero acelerar esse processo, eu quero ser renomado já daqui 3, 5 anos no máximo, eu quero estar atendendo com um ticket elevado, eu quero estar dando curso, eu quero fazer um monte de coisa. E como controlar isso daí? Como equilibrar para que isso não se torne, essa ansiedade não gere um estresse elevado, não gere, de repente, até uma depressão, um burnout, de repente, dentro da profissão. E de profissional da saúde, ele se torne paciente, né? Então, assim, como controlar, como equilibrar isso daí hoje para esses novos profissionais? Ou profissional de modo geral? Toda a ansiedade, ela vem de uma expectativa, né? E o que vai determinar o grau de adoecimento, né, de aprofundamento dessa ansiedade, ou da constatação que essa ansiedade não é verdadeira, né, essa expectativa talvez não seja alcançável, e daí a frustração, e daí a depressão, e a própria sobrecarga para que se consiga isso, né? Isso começa, como eu disse, com o autoconhecimento, começa lá no início. Cara, eu estou aqui, eu sou assim, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa habilidade, eu tenho a disposição para investir isso. E aí entra a parte do meu trabalho. Olha, normalmente, um percentual de quem tentou dessa forma não deu legal. Você é sempre livre para fazer aquilo que você achar mais conveniente. Eu posso te mostrar os números do que deu certo, do que não deu certo e o que é mais adequado para você, mas a decisão é sempre a sua. Você vai partir sempre do você se conhecer. Por isso que o primeiro módulo do treinamento é quem sou eu. Né? Como é que eu me formei, o que eu quis, E o segundo módulo é para onde eu vou, onde eu estou, né? Então, são os 2 pilares iniciais. Eu acredito que seja não só dentro da medicina, mas de qualquer profissão. Né? Se eu tenho uma expectativa elevada demais, eu posso alinhar, eu posso pegar uma expectativa e trazer ela para a realidade, que é um pouco melhor, mas melhorar aquilo que ele tem de habilidade e de performance. E aí a gente alcançar um meio do tempo que seja satisfatório, seja satisfatório não só do ponto de vista de remuneração, mas de satisfação pessoal. Né? Existem pessoas que têm expectativas que são irreais, né? Mas isso não quer dizer que elas não sejam executáveis. Entendi. O mundo está cheio de gente que era improvável e alcançou o que objetivou. Não é a regra. Mas a regra está aí para ser quebrada. Né? E tem, em torno disso, tem muitas crenças, muitas coisas que de repente foram colocadas nas cabeças das pessoas também já de infância. Olha, você tem que crescer, você tem que ser médico, tô aqui. Às vezes é a profissão que o pai e a mãe quis para o filho, né? E ele também não tendo outras opções, a não ser aquilo que foi julgado para ele fazer, ele se tornou médico. E aí eles colocam naquela posição, pô, eu tenho que gerar resultado, eu tenho que dar orgulho lá para as pessoas que esperaram isso de mim. E aí acaba toda essa ansiedade também acontecendo. Esse módulo é realmente muito interessante, Ivan, quem eu sou. Eu queria saber também, Ivan, essa entrega desse tua consultoria, ela é feita online, ela é feita presencial, é um curso online onde as pessoas vão comprar e ter acesso ali módulo a módulo? Como que funciona a entrega? A gente tem vários modelos, né? Porque a gente estava falando até agora dos recém-formados, né? Esse é um grupo, né? Eu digo que é o grupo primordial, né, da consultoria, mas ela não se restringe a isso. Na verdade, eu comecei com consultoria de empresas, né? Falando de empresas, como é que a gente faz gestão interna, mas principalmente como é que a gente trabalha junto. Eu pertenço a uma empresa que tem quase 20 anos nesse formato, né, que ela se propõe no mercado como um CNPJ único, mas ela nasceu da junção de 4 CNPJs e da adequação desse processo, dessas 4 CNPJs diferentes, num único, para um objetivo comum. Entendi. E para gerenciar o que na época foi um oceano azul.
nós estávamos num cenário de disputa, de quase canibalização do mercado, e a gente, a partir da conversa, a partir da adequação e da convivência e conveniência para todo mundo, a gente construiu um oceano azul que durou durante muitos anos, né? Nada é eterno, e por isso a gente passou por várias consultorias também, né? Para nos readequarmos à realidade. Mas ela é uma empresa de bastante sucesso, é muito conhecida. Que bacana. Né? É praticamente a empresa hegemônica aqui na cidade, mas boa parte da expertise que eu tenho, ela nasceu fazendo essa experimentação, né? Como membro e como participante disso desde o início. Que bacana. E a gente acabou muitas vezes em outras localidades, né? Minha cidade natal é Cuiabá. Eu comecei por lá, indicando módulos de como é que a gente poderia trabalhar junto, fazendo. Minha primeira consultoria foi um grupo de cirurgiões plásticos que dividiam o mesmo hospital, né? A mesma parte da cidade, mas que disputavam quase a faca o mercado. Literalmente, a bisturi. O que a gente fez, né? A gente sabe que cirurgia plástica é uma especialidade de ticket médio bastante elevada, né? Então, os ânimos eram proporcionalmente acirrados. O que a gente fez? A gente, desses 4 pessoas que disputavam um ambiente, a gente pegou as qualidades de cada um. Por exemplo, tinha um consultório que era maravilhoso, a recepção era muito bonita. O outro era dono do outro hospital, o outro era o cara que mais operava, né? E o outro era o cara que estava na média de tudo. O que a gente fez? Pegou os 4, pegou o que tinha de melhor, todos os atendimentos foram concentrados naquele que tinha um ambiente mais bonito, mais adequado. O que era o que tinha a extensão no hospital, ele ampliou. Nós fizemos a aquisição de um valor do hospital, e o centro cirúrgico ficou à disposição dos 4, né? E a gente fez uma ambientação que ficou excelente para todos, sem que houvesse essa disputa, e todo mundo atendesse até mais, se pudesse ter a possibilidade de ter folga, de viajar e não ter um concorrente, ter um parceiro, um sócio com quem ele dividia o ambiente e trabalhava em harmonia. Essa foi o meu primeiro trabalho profissional, né? Embora eu já faça isso ao longo desses anos, não formalmente. O empresário, para esse tipo de consultoria, ele tem que estar aberto mentalmente também para isso, né? Porque a partir do momento que o ambiente, quando eu digo ambiente, é o mercado, esse mercado se torna um canibalismo, como é que eu vou ter o meu concorrente, que muitas vezes degrada preço ou qualquer outra coisa, para ser o meu sócio, né? Então, ele realmente tem que ser uma mudança também de mentalidade. Aí que entra de novo o autoconhecimento, como você mesmo já citou aqui várias vezes. A gente tem que perceber até quanto você está disposto a ceder para você. E aí você fala assim, não, eu vou perder. Não, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Quando você bota na balança, né, o que você está propondo é algo que realmente seja bom, né? E aí vai a máxima do vovô lá, né? Faça de todo o coração. Eu faço como se fosse para mim. Eu gostaria que fosse assim. Então, o que eu proponho é sempre o que é melhor para mim. Por isso que eu preciso conhecer o meu interlocutor para ser o melhor para ele. Eu gostaria assim. Mas será que é isso que ele quer? Né? Esse é uma outra perspectiva, um outro momento de carreira a qual e tem ainda essa ansiedade, essa descontentamento. Às vezes ele só se manifesta. Eu tive um mentorado recente que ele tem 17 anos de carreira, e ele chegou e falou, cara, olha, eu tenho uma clínica, é um colega de São Paulo, né? Eu tenho é um colega conhecido na cidade, e olha, conversando quase que informalmente, ele falou que eu queria tirar algumas dúvidas com você, e passou a ser uma consultoria individual. Na verdade, é a outro braço da consultoria, né? Cara, eu sou, como você falou, eu sou médico porque meu pai era médico, né? E eu fiquei na especialidade dele, que eu detesto. Né? Então, eu ganhei um serviço, né?
Eu tenho notoriedade na cidade, o serviço que ele tinha era um serviço que me rende, mas eu estou extremamente infeliz. Eu já... meus filhos estão já terminando, né, que era o meu anseio maior, meus filhos estão na faculdade, estão caminhando por si só, e eu estou sem objetivo. E eu estou me sentindo cada vez mais triste, descontente, embora as coisas continuem aparentemente iguais, né? Eu estou muito mal. Muitas vezes, o que eu faço é recomendar a terapia, inicialmente, ou paralelamente ao que eu faço, ou antes até de eu começar. Né? Entendi. E foi o caso. Depois de 8 meses de terapia, nós voltamos a conversar, e aí a gente fez uma transição de carreira. Né? Ele deixou de ser o cara da execução, e ele passou para gerenciar a clínica, dividiu com um parceiro, que é um outro colega médico, que tinha essa expertise. Ele ficou mais solto, e agora ele está gerenciando 4 quadras de tênis que o pai construiu. Ele está super alegre, divide entre aquilo lá e divide entre o gerenciamento da clínica do pai, né? E a pressão acabou justamente quando o pai faleceu. E aí ele viu que não era, né? E acontece. Então, muitas vezes a gente faz esse redirecionamento de carreira, ou faz adequação. Cara, eu estou aqui, mas eu quero andar mais. E aí a gente diz, dá, não dá, o que a gente tem é isso, os cases que a gente tem são esses aqui, as performances que a gente tem são isso aqui, as habilidades que você vai precisar são essas. Seria adequado você treinar isso, frequentar um ambiente em que isso seja melhor. Você precisa, por exemplo, de networking. Olha, vamos entrar para o BNI, vamos entrar para uma outra organização vamos procurar um negócio novo, vamos te procurar algo que te dê prazer, porque no final de contas, a gente inicialmente, voltando lá na pergunta, a gente acha que é sobre a gente ganhar dinheiro e ser feliz. E é exatamente o contrário. A gente tem que ser feliz com o que faz, que o dinheiro vem. Exatamente. Tem aquele velho ditado, né? Quando eu me formar, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu atender ao ponto de cobrar ali R$1.000 na consulta, aí sim eu vou ser feliz. Né? Quando eu conseguir realizar 3 a 4 viagens por ano, aí sim eu vou ser feliz. Tá tudo errado. Acredito fielmente que a felicidade ela tem que vir antes de tudo isso daí. A partir do momento que tem satisfação, que tem gratidão, né? Você consegue encontrar o caminho para que essas coisas aconteçam na vida. E aí é tudo uma consequência. A felicidade ela só aumenta. Daí tem gente que fala, então você quer dizer que dinheiro traz felicidade? Olha, pode ser que não, mas estar sem dinheiro dá uma tristeza. Né? Então, assim, não estou dizendo para que você... então vou tentar ser feliz agora sem dinheiro. Mas busque a felicidade antes mesmo de buscar o dinheiro. Porque senão esse caminho pode ser frustrante pra caramba, né? E volta também no pilar inicial, né? Quem sou eu? Exato. Cara, eu sou um cara materialista que quero ganhar dinheiro, tá tudo bem. Tá tudo bem, vamos construir tua caminhada baseado nisso. Tá tudo certo. É bem isso. E pensando no futuro, Ivan, é interessante, já que a gente está falando aqui bastante do recém-formado, mas como você deixou bem claro para nós, a tua consultoria, a tua mentoria, ela é direcionada para todos os estágios da vida do profissional, né? Então, ele pode ter lá seus 5 anos, 10 anos, 15 anos de carreira, talvez até outras áreas correlacionadas à área da saúde também, né? Não necessariamente o médico. Mas, assim, é interessante que já no início da minha carreira profissional, eu já comece a pensar em aposentadoria, me planejar com isso? Eu, hoje em dia, eu recomendo isso absolutamente, né? Porque, primeiro, qualquer programa de previdência privada, qualquer seguro, a faixa etária é diretamente proporcional ao que você tá pedindo, né? Ao seu sinistro. Então, primeiro, 90% das vezes,
Um médico é um profissional liberal independente. Então, ele precisa do que a gente chama de SERIT, né? Que é o seguro de renda temporária. Pá, se eu quebrar uma perna, se eu tiver uma doença, se eu bater o carro e eu ficar... não ficar inválido para sempre, ou não falecer, e eu ficar 60, 70 dias sem produzir. Eu tenho reserva para isso, ou ainda que eu tenha reserva, não é bacana que eu tenha um seguro que me supra as necessidades durante aquele tempo. Então, quando a gente fala no segundo módulo de onde eu estou, você tem reserva de emergência? Você tem seguro de renda temporário? Se você parasse de trabalhar agora por um acidente ou até por uma conveniência, quanto tempo você conseguiria sem produzir? O que é considerado saudável? Também você não pode ficar maluco que você não quer sair na rua, não quer fazer nada, porque você vai... mas você tem que pensar que isso é uma probabilidade. Já vi colegas perderem patrimônio, e por ficar 6 meses parado e sem um rendimento, e tinha uma rotatividade grande, mas esse colega em questão, ele perdeu a consciência durante 18 dias, voltou, recuperou, tudo bem, e depois de 5 anos só que ele começou a sair, por menos de um mês de afastamento. Porque, então, quando a gente fala de seguro, a gente fala exatamente isso para te reduzir a ansiedade e reduzir o estresse. Porque em um determinado momento, um pouquinho antes de apagar lá no final do dia, você fala, cara, e se acontecer alguma coisa comigo? Eu tenho certeza que qualquer pai de família, qualquer chefe de empresa, qualquer pessoa que tenha algo de responsabilidade, ele pensa, mesmo que vagamente, na possibilidade de ele faltar. E se ele não pensa, ele está errado. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu vejo muitos profissionais da área da comunicação, fotógrafos, videomakers, editores, que trabalham por conta e que, infelizmente, acabam não pensando nisso, né? E se essas pessoas, infelizmente, faltarem por momento, eu quebrei um braço, fiquei doente, fiquei acamado, não tem ninguém que possa substituí-las. Não tem ninguém que possa cobri-las dentro da área profissional delas. E a renda para, né? Então, acho que é um planejamento não só para o profissional da área da saúde, mas para todos os profissionais liberais que se ele parar hoje, o que acontece? Como é que vai ser? Tem renda entrando? Tem quantas casas alugadas aí? Né? Então, e às vezes para você constituir esse patrimônio demora, né? Mas se você não tem, existe maneiras de você fazer seguro que te ressarcem no caso de uma falha, né? Para você fazer. Eu tive essa experiência, eu vivenciei isso. Eu tive um acidente em 2000 que eu fiquei durante 60 dias hospitalizado e fiquei 6 meses sem sair, sem poder trabalhar, sem ter produção. Qual foi a minha sorte? Na época, eu fazia uma série de atividades que eram atividades de risco. Eu corria, eu estava preparando para saltar de paraquedas, né? Eu praticava luta marcial, então eu tinha já o seguro de renda temporária. E toda vez que eu ia abrir alguma conta no banco, a hora que o pessoal via meu perfil, falou, cara, você tem que ter um seguro, senão a gente não... E eu tinha 6 seguros. Então, quando eu me acidentei e eu parei de trabalhar, na época a gente podia juntar as rendas, né? Eu ganhava mais dinheiro parado do que quando eu estava trabalhando. Então, eu pude me recuperar com tranquilidade. Não que tenha sido uma recuperação tranquila, porque a minha ansiedade, cara, eu não quero saber quanto dinheiro que está entrando, eu quero voltar a trabalhar, eu quero... né? Mas o fato de ter o dinheiro entrando, pagando minhas contas, influenciou muito na minha sanidade. Então, uma das coisas que a gente fala logo de início, e falar isso para um profissional que tem 23, 25, às vezes 22 anos, né? Tá no pique da saúde e tal,
parece não faz errado. sentido, Ivan, investir nisso agora. Não faz sentido. Aí eu mostro a quantidade de colegas abaixo, entre 25 e 30 anos, que foram vítimas de acidente, que foram vítimas de tentativa de assalto, tomaram um tiro, ficaram paraplégicos. E aí eu falo, você entende por que é que a gente precisa fazer isso? E é um sossego. Se você nunca pensou nisso, eu sou a vozinha que aparentemente é ruim falando que isso pode acontecer. Mas se por um acaso acontecer, com certeza você vai me agradecer. Sem dúvida. Porque a gente está conversando sobre isso agora. Faz sentido, é necessário, sim. Sim. Ivan, a pessoa terminou lá a faculdade de medicina ou enfermagem, que seja, e ele pensa, né? Bom, agora eu vou me especializar mais dentro disso, eu vou fazer várias pós-graduação, vou ser um profissional renomado dentro da minha área. Mas você diria que é importante também fazer outras especializações fora da área clínica, fora da área médica, como gestão, como comunicação? Você acha que é válido? Eu acho que a gente tem uma lacuna enorme, porque a gente não tem sequer menção disso dentro da faculdade, né? Então, são os skills, né? O skill da comunicabilidade, ele é tido como um dom, né? Mas ele pode ser treinado, pode ser esmerilhado, pode ser melhor qualificado. Existem N formações para isso, mas voltada para esse tipo de público, né? Elas são um pouco mais raras, mas também existe, né? E a formação de gestão é absolutamente necessária até para você fazer a sua autogestão. O que eu tenho feito agora com certa regularidade é a parte da gestão financeira, né, do colega. E às vezes você vai lá conversar com o colega, ele não tem nenhuma planilha de despesas, de entrada e de saída dele, né? Você tem que lembrar sempre que você é você S.A. Eu sou meu patrão, eu trabalho para mim. Você não trabalha para você, você trabalha para todos aqueles para quem você presta serviço. Então você não tem um patrão, você tem muitos. Vários. Então, você precisa aprender a gestar, né? E o primeiro funcionário que você tem que gestar e gestar melhor é você mesmo, né? E você precisa dessa formação, sim, você precisa dessa visão. E ainda que você não vá abrir um consultório, ainda que você vá só trabalhar, prestar serviço num hospital, uma unidade de pronto atendimento, vá prestar serviço num posto, ainda se você é um cara que vai fazer com os cursos e vai trabalhar num posto de saúde e tal, aí que você precisa dessa habilidade, né? Porque se você está se propondo a ter esse tipo de padrão de atendimento, você é alguém que opta pela tranquilidade. E a tranquilidade passa pela estabilidade financeira hoje em dia, né? Você precisa. Sem dúvidas. Ivan, para a gente fechar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para os profissionais da área da saúde, seja ele recém-formado, seja ele já profissional de longo prazo, o porquê que é tão importante ele fazer uma consultoria que realmente possa dar uma visão mais ampla do próprio negócio e prosperar com tranquilidade dentro da área. Olha, eu vou citar uma personalidade que é bastante conhecida no meio médico, né? Que é o Claude Bernard, né? Existe uma síndrome que é do Claude Bernard Horne, que tem um tumor de Pancoast, tem uma série de achados. Mas o cara era um grande pensador, além de ser um excelente médico, né? Então, ele sempre dizia, quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Se você não sabe o que é que você está querendo, onde é que você quer chegar, você não vai entender o que está acontecendo no dia a dia, você não vai entender em que ponto você está e você nunca vai chegar naquilo que você realmente quer, porque você não sabe o que você está procurando. Então, a consultoria é exatamente isso, fazer com que você volte para você mesmo e possa responder isso de uma maneira adequada, né? Eu posso entender onde eu estou, porque eu sei onde eu quero chegar, né?
É isso. Que bacana. Gente, então é isso daí. A gente falou que hoje com o Dr. Ivan Monteiro, a gente teve vários insights aí para você que é profissional da área da saúde, formado, recém-formado, para quem tem uma larga carreira, já uma extensa carreira dentro da área da saúde e que quer realmente ter um posicionamento diferente. Se você quer saber mais sobre a consultoria do Ivan, se você quer entender mais detalhes, pode procurar ele no Instagram. Como é que está o Instagram, Ivan? O @Dr. Ivan Monteiro. Dr. Ivan Monteiro. E se tiver algum contato direto, tem algum WhatsApp também? Pode, 45991318375. Perfeito. Se você quer saber mais, eu quero entender melhor, Ivan, eu quero saber como é que funciona, fala com o Ivan ou deixa aqui nos comentários. Não esquece também, gente, de se inscrever no nosso canal. Tem vários podcasts aqui que foram muito bem elaborados, pessoas que entendem de várias áreas que você pode tirar insights profissionais, né? Não esqueça também de ativar as notificações. Tem um sininho aqui, aperta no sininho para que você receba aí a notificação em primeira mão quando subir um podcast novo. E a gente tem lá o nosso perfil no Instagram, @GiversCast. Lá tem vários recortes de alguns episódios que já aconteceram, para que você tenha ali uma amostra de algum episódio bacana que você queira assistir aqui na íntegra. Dr. Ivan, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Espero vê-lo aqui mais vezes no GiversCast e que também a gente possa ter esses insights que você trouxe para nós aqui, que cada vez que vem um profissional, cada vez que vem um especialista, gente como empresa também, vai pensando, vai aprendendo mais com essas pessoas. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade, né? Muito bom estar aqui, muito bom dividir a mesa com você de novo e a gente está pronto, se houver convite, para sempre estar por aí. Perfeito, doutor. Gente, até o próximo podcast, então, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até lá. Valeu, doutor!